Olá, galera do Bonfim, BTV no ar, vocês estão vendo aqui, ó, nosso quadrinho BTV, e hoje a gente vai conversar com a diretora pedagógica do colégio, a Valéria, e aí vamos explicar o porquê disso. O BTV já conversou com os alunos sobre as aulas online, já falou com professores, e aí os próprios alunos sugeriram de uma nova voz falar sobre esse assunto. Então a gente trouxe aqui a Valéria para falar sobre como é que está funcionando aí as nossas aulas nesse momento de isolamento social, e a gente vai conversar com ela. Valéria, obrigado por vir aí no BTV. A primeira pergunta é o seguinte: você assiste o BTV? Você confere as nossas produções? Assisto e gosto muito. Acho que é um projeto, assim, maravilhoso que você faz lá com os alunos, né, em relação ao BTV, ao jornal. Isso são atividades muito fantásticas, né, e que assisto, né, o BTV e vejo programas ótimos. Muito bom, valeu. A gente está fazendo agora também podcast, então a gente está até marcando já uns novos episódios aí, que é mais fácil de produzir, né? Porque não tem que ficar editando muita coisa. Então, é só acessar lá fazendo o jabá. Você pode acessar lá no seu tocador de podcast, no Spotify, tá tudo lá. É só Colégio Bonfim se acha. Vamos lá, Valéria. A dúvida que a gente tem aí para conversar com você nesse BTV de hoje, especial, super especial, é sobre as aulas. E aí vem alguns questionamentos que até os alunos mandaram, algumas perguntinhas aqui. Bom, como é que a gente pode falar em relação ao aluno tendo aula online? A gente sabe que para ter aula online tem que ter uma disciplina. Para ter uma disciplina, você tem que saber organizar o seu tempo. Aí eu penso naquela palavra do protagonismo. Na educação tem muito disso, o protagonismo educacional, né? O aluno ser protagonista. Explica como é esse protagonismo dentro da escola. Então, sim, a educação fala disso, né? Não só no tempo de hoje, né, do que você está colocando, mas desde sempre, né? Assim, é o aluno responsável pelo seu crescimento. Ele como sendo o agente também da sua formação, do seu aprendizado. Ser o ator principal do palco, né? Tirar o professor um pouco desse palestrante e colocar o aluno nesse discurso também, com ideias, discussões, debates. E é claro que esse aluno ele precisa ser responsável, organizado, disciplinado, porque ele precisa dominar, né, todo o roteiro do quanto o caminho do seu aprendizado. E aí vem a questão dos conteúdos, né, e da disciplina para isso tudo. Então, quando se fala desse protagonismo, fala desse aluno assumindo o seu papel principal do futuro do aprendizado, né, do que ele deseja. Seria nesse sentido que eu percebo. Tá. E assim, sozinho não dá para fazer isso, né? O aluno, acho que é difícil fazer isso sozinho, ainda mais um adolescente, um pré-adolescente. Qual o papel, então, da escola para orientar o aluno nesse protagonismo e como é que a família tem que se comportar também? Que é difícil, né? Então, a verdade, tudo é uma questão de formação também, né, Ivan? Assim, a partir do momento que a gente sempre acredita, né, que depende de alguém para ser agente de alguma coisa ou fazer algo, né, se responsabilizar por algo, é um pouco em relação também àquele conceito que a gente tem que trabalhar desde pequeno com as crianças sobre autonomia, né, sobre você buscar fazer as suas coisas, desde pequenas coisas dentro de casa, né, desde também assumir o que é a escola, né, o que é estudar, para que estudar para mim tem que fazer sentido. Então, tem tudo a ver com o valor que a família dá à escola e ao estudo, e a escola entra nessa situação como o mediador, né? O professor é o mediador do ensino.
né, do que essa família e do que essa criança se propõe a querer a fazer, a se dispor a fazer, o professor vai dispor de situações, né, de instrumentos e ferramentas para que ele atinja, né, o seu objetivo. Então, ele é um mediador. Então, assim, a escola tem um papel fundamental e o professor também. Mas é importante entender que há uma formação e um querer primário, né, da família que é muito importante também estar inserido nesse contexto. Porque sozinha a escola não faz, né, esse processo. Esse lance da autonomia, eu vejo o meu filho pequeno tem esse lance, né, que ele sempre aprende na escola a ser autônomo, a fazer as coisas sozinho, a guardar o material dele, né, acaba a aula, tem que guardar o material. Isso eu acho que é praxe nas escolas, né, então, justamente para ensinar isso, né. A gente percebe claramente, né, Deixa eu te falar. Assim, hoje... Pode falar. Então, a gente percebe hoje muito em relação a isso, né, assim, as crianças que conseguem, né, têm mais disposição de enfrentar esse desafio que foi colocado para eles, desse ensino à distância, né, são aquelas crianças que são dispostas e têm mais disciplina e organização e autonomia, no sentido de saber por que estudar e para que estudar, em sentir o prazer nisso, porque isso é o que vai lhe dar resultados futuros. Então, essas crianças que têm essa fundamentação, elas estão se dando muito bem no processo do EAD, né? Não estão sentindo tantas dificuldades, mas realmente as crianças que são mais dependentes, né, e que o vínculo, né, em relação a esse gostar de estudar está um pouco mais distante, sentem mais dificuldades. Então, aí a gente tem as escolas do Brasil inteiro, né, tiveram que se adaptar em tempo recorde para poder conseguir oferecer, né, o ensino para os alunos. O colégio conseguiu responder bem a isso. A gente utilizou as ferramentas que estavam a nosso alcance e a escola contratou serviços tecnológicos para oferecer a aula à distância para os alunos. Para quem ainda tem alguma dúvida de como é que está funcionando, explica o que a escola adquiriu de produto e como é que funciona essas ferramentas para os alunos. Então, assim, Ivan, você que foi agente, né, assim, nesse processo, no início foi manter o vínculo com os alunos, né, uma pressa, né, um movimento para que a gente não parasse, né, continuasse, né, o processo. Então, veio os grupos do WhatsApp e foi uma ideia ótima, né, e ela está até hoje, porque é a forma que a gente tem bem rápida de ter contato com os alunos, deles enviarem as dúvidas deles, professores também conversarem com eles. Mas, em paralelo, a gente estava pesquisando e fundamentando outras situações que pudessem ser mais sólidas em relação à continuidade do estudo, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar nisso, né? E a escola, eu acho que é o grupo, né, a instituição que mais vai demorar a voltar à normalidade, até pelo quantitativo, né, de pessoas juntas que tem dentro de uma escola. Então, assim, nessa situação, a plataforma, né, que a gente comprou de EAD, que tinha já um vínculo com o nosso sistema da escola, ela veio dar muito suporte a isso tudo que a gente queria. Então, assim, estamos ainda nos adaptando, né? Os alunos já essa semana mesmo, né, começaram a fazer uma avaliação. Nenhum modelo vai ser perfeito, né? Vai ser sem lacunas, porque no fundo o ser humano ele está sempre buscando uma forma, né, de dar um jeito, né, para o que ele deseja. E o que eu falo a respeito disso, né? Os alunos, né, eles vão se organizar de tal forma
para querer atingir o que desejam, né? Então, assim, há aqueles que desejam estudar e passar e acabar logo com isso, e aqueles que querem brincar. Então, assim, o fato é, a família, mais do que nunca, né, precisa estar junto, né? Precisa estar junto da escola, nessa parceria, nessa observação do que está acontecendo, o que eles estão fazendo, porque a plataforma, ela é um modelo que o professor consegue expor mais a sua aula e de forma segura, né? E a gente consegue vincular também o sistema de notas também da escola, até para quando nós voltarmos, né, em tempos de presencial, né? Não sabemos como vai ser, mas pode ser que esteja aí para o terceiro bimestre, mas que não volte da mesma forma, né? Seja de forma gradativa, e a plataforma vai nos dar esse suporte, né? Como também as salas de conferência, né, do Zoom, que também está sendo muito útil para manter esse ensino síncrono com eles, né, de contato direto, e eles manterem uma rotina, né? Eu acho que o importante é isso, eles precisam ter uma rotina para estudar, diferente do que é presencial. A gente entende que sim, mas tem que haver a rotina para estudar. É verdade. Eu sempre, você falando isso agora, eu sempre me coloco no lugar do aluno para pensar, raciocinar algumas coisas. Aí você falou em relação que ele acha um ambiente para brincar, que a escola também para ele é para estudar e para brincar, né? Uhum. Então a internet acaba sendo esse ambiente também para brincar, mas também ele está descobrindo agora que ele pode estudar através da internet. Isso aqui é interessante, né? Uhum. Que talvez o sonho de muitos alunos fosse, por que meu livro não é digital? Agora ele tem o livro digital disponível, ele tem todas as ferramentas. Então basta ele explorar e entrar no século XXI efetivamente, né? Eu penso que ele também está refletindo muito sobre isso. Eu acho que isso que é importante, né? É o que esse tempo está fazendo com a gente para pensar em situações que a gente nunca havia pensado antes. Sempre se falava dentro da escola, tipo, não quero mais aula dentro de sala de aula. Eu quero uma aula diferente. Que aula mais diferente do que está tendo agora, né? Uma situação completamente, né, atípica do que a gente já viveu. Agora, de que forma eu quero encarar isso? Eu quero encarar da mesma forma, né? Como aquele que é o professor que me ordena, é o professor que dita e eu respondo. Agora, se eu levar esse mesmo modelo para o que tem hoje, não há muitas mudanças, né? Tem alguém falando e você respondendo. Agora, se você realmente, né, faz o protagonismo, né, em relação ao aprendizado, ao modelo que se está existindo, realmente eu vou ter muitos ganhos, né? O aluno vai ter muitos ganhos. A gente percebe isso sensivelmente em depoimentos de algumas famílias. É isso que eu te perguntar agora sobre isso. Como é que é o feedback das famílias em relação a como está acontecendo o ensino hoje aqui? Então, assim, há de tudo. Na verdade, é muita diversidade que a gente tem, né, no grupo, né, escolar. Então, assim, principalmente na nossa cidade, né, Japeri, no qual tem muitas deficiências, principalmente em relação ao acesso à internet, a ter o computador em casa. Isso são as dificuldades e que fogem ao nosso controle. Então, assim, mas os pais que acompanham, né, e que estão vendo o início e como estamos agora, eles percebem e estão sempre dando um feedback para a gente, quanto que percebem que está evoluindo e que está percebendo no seu filho ele mais interessado, sabe, buscando organização, porque ele também precisa disso, a criança precisa se manter ativa. Ela precisa disso, né? Se eu não tenho lazer e se eu não tenho como, né, em outro ambiente me comportar, eu preciso me comportar de forma ativa na escola, né? E é onde é o espaço que eles melhor têm em relação a isso. E hoje eles não têm mais o espaço da escola, eles estão dentro de casa, né? E não podem ir para a rua. Então a gente tem que fazer desse espaço virtual que a escola está proporcionando algo rico, e que realmente ele consiga ver nesse instrumento algo que vá completá-lo, né? Que vá
ajudá-lo e ser parceiro para enfrentar o que está acontecendo. Então, a gente percebe claramente o quanto que tem famílias que nos apoiam e agradecem, o quanto que bom, né, que vocês proporcionaram e estão se empenhando para que isso funcione, porque é necessário, né, é necessário. Tá? Isso não, a criança ociosa, né, é muito danoso, é uma perda muito grande. Eu acho que duas coisas importantes aí é o seguinte: uma, os alunos, apesar de estarem usando a internet, a tecnologia para estudarem como eles sempre desejaram, hoje eu acho que eles valorizam muito a escola, o espaço escolar, porque eu conversando em outros programas do BTV, né, da opção de leitura, eles comentam isso, cara, como eu sinto falta da escola, como eu sinto falta daquela bagunça que não dá para fazer no Zoom, por exemplo. Então, é interessante esse momento, e eu fico curioso, no dia que voltar às aulas presenciais, como é que vai ser a postura desses alunos, né? Talvez, assim, uma visão diferente em relação ao que é ser um professor, e também no fato do espaço escolar, né? Porque é um ambiente que eles vivem muitas coisas, né? E tem por viver muito mais também. Deixa eu te falar. A escola é outra coisa. Você acha né? que os alunos... Eu acho que tem uma função muito grande a escola. A escola não é só conteúdo, ela é formação, né? É socialização. É na escola que a gente faz muitos vínculos, né, emocionais que nos sustentam para a vida, né? Na relação com o mundo, né? Com a vida adulta. A fofoca no intervalo é maravilhosa. Sim, né? Ela nos constitui, né? As relações nos constituem, né? Se a gente não tiver relações, né, assim, a gente é um ser só, né? E a sociedade não vive assim, né? A gente não cresce dessa forma. A gente cresce na convivência. Eu sinto falta desse contato, mas também do tradicional cafezinho da sala de professores. Isso eu sinto muita falta. Eu tento fazer em casa, mas não dá certo, não sai igual, não sei porquê. Café das tias lá do Zé, o café do Zé é muito especial. Zé. Vamos lá. Vamos encerrar, porque já estamos com 17 minutos. A gente falou muito dos alunos, agora eu queria que você falasse da galera que está agitando isso também, que são os professores. Como é que você vê aí o trabalho dos professores nesse momento, que foi diferente para todo mundo? Ninguém imaginava ter que trabalhar dessa forma. Como é que você está vendo isso? Olha, eu estou vendo uma equipe, né? Como eu sempre vi, né? De forma que a gente sempre trabalhou de uma forma presencial em equipe, e eu vi essa equipe mais forte ainda, né? Quando o problema veio, a disposição de todo mundo de enfrentar o problema e encarar o problema e se propor a seguir o caminho, isso, assim, é fantástico, né? Isso é fantástico. A gente entende que trabalhar em home office, você levar o seu trabalho para dentro de casa, é uma coisa muito complicada, né? Porque tem família, tem almoço para fazer, tem casa para limpar, tem o filho que chora, tem outras coisas para serem feitas e tem o trabalho também da escola. Então, assim, se propor a essa nova, essa transformação, né? Acredito que não é fácil. Como não foi fácil para mim, não foi fácil para os colegas. Eu acho que quando a gente também se compactua nisso, né, de entender quais são as nossas fraquezas e quais são as coisas que nos fortalecem, o trabalho de equipe vai ficando mais forte. E eu penso que a nossa equipe, ela é assim, sabe? Ela é um grupo que está sempre alinhado um ao outro, né? Tentando perceber aonde estão as fraquezas, aonde estão os pontos fortes, e um tentando ajudar o outro. Então, assim, eu acho que isso é que fortalece. Eu tenho muito que agradecer toda a equipe de professores, né, e administrativo do Bonfim, que está em funcionamento, para que a gente mantenha esse ritmo das aulas. Realmente a equipe está de parabéns.
Parabéns. E muito. Beleza. Legal. Eu estava pensando aqui, enquanto você está falando, eu estou pensando um monte de coisa. Há 100 anos atrás, tivemos uma pandemia, né? Início do século XX. Início do século XXI, já temos essa. Agora, estamos preparados para o século XXII, sem problema nenhum. Hein? Próximo século, se tiver outra pandemia, a gente consegue tirar de letra, não? Sem dúvida. Acho que são os problemas que nos fortalecem. Basta você, voltando lá no início da nossa conversa, querer ser protagonista da sua vida. Surgiu o problema? Vamos enfrentar o problema. Tenho desafios? Vamos nos desafiar a vencer. Agora, se a gente vive num mundo de mimimi, esperando que alguém resolva as coisas pra gente, eu vou ter perdas, né? Porque às vezes as pessoas não estão dispostas a resolver as coisas para mim. Então, as forças têm que estar em mim, né? Então, autoconhecimento, né? Se trabalhar muito isso dentro de você, né? Sobre quem você é e o que você quer da vida, é o que dá força, né? Para continuar e enfrentar. Então, assim, se vier novos desafios, acredito que todo mundo vai estar bem mais forte para enfrentar, né? Porque já passamos por isso, né? Horrível, né, dizer isso, né? Mas assim, é um fato, né? É um fato real. Vamos estar mais fortes. Estamos nos fortalecendo. Acho que é por aí. É isso aí. Então é isso, meu pessoal, povo. Obrigado pela audiência. Esse foi mais um BTV super especial aqui com a Valéria, que é a nossa coordenadora pedagógica. E faça como sempre, curta, compartilhe, espalhe aí o nosso BTV e entra em contato com a gente para sugerir novas pautas, porque essa aí foi uma que vocês pediram. Então, beijo do gordo ou. Tchau, Valéria. Obrigado, hein? Tchau, um beijo. Se cuidem, hein? Um abraço.